Boa noite. Galera já entrando aí. Boa noite, gente. Mandem um oi aí. Olá, Beth. Hoje é a nossa segunda parte da Semana Tech. Semana Tech tem 5 dias aí. Hoje é o segundo dia, a gente tem a Jaio. Vamos falar muito sobre agilidade hoje, com uma convidada para lá de especial, né? Então, ela já tá aqui, vamos lá. Deu certo? Esperando pela Annelise. Olha ela aí! Tá fazendo suspense? Olá! Oi, tudo bem? Tudo bem? Demorei para entrar, mas entrei. Você tava fazendo suspense. Eu falei, meu Deus. É porque aqui eu tô sem tripé, mas eu vou comprar um tripé. A gente vai se adaptando às coisas, né? Não, eu achei legal que você tava colocando a mão pra fazer um negócio assim, sabe? Eu falei, nossa, entrada triunfal de uma profissional que eu tanto admiro, né? Eu falei, cara, Ai, você adora. Você é amiga, muito muito obrigada. sensacional, Mika. Amiga, muito obrigada por aceitar o convite de participar aqui com a gente. Muitas pessoas te veem como referência dentro da carreira de Ajaia, dessa área tão bonita e tão importante, né? Principalmente no dia de hoje. E ter você aqui para responder essas dúvidas e compartilhar todo esse conhecimento que você tem de tanto tempo aí de carreira é algo muito importante que eu estou muito honrada. Então, muito obrigada por aceitar esse convite também. Eu que agradeço, super agradeço. Para mim é muito importante nessa época estar ainda disseminando conhecimento, né? Eu estava falando até agora com a minha mãe que é muita gente pedindo ajuda para tudo, né? E a gente tem que estar disposto a ajudar. As pessoas estão passando por momentos diferentes, então quanto mais conhecimento a gente puder compartilhar, transmitir, né? E tentar até se adaptar ao próprio serviço da pessoa, o produto, dar ideias, é muito importante a gente poder doar esse tempo que a gente tem e o conhecimento que a gente tem para as pessoas nesse momento para passar um pouco mais de segurança e confiança. Então, eu te agradeço muito pela oportunidade. Espero que vocês gostem da live de hoje. A gente trouxe os assuntos, a Mi trouxe várias perguntas assim, super legais que ela captou de vocês. Então, acredito que vai ser um momento bem bacana aí para a gente conversar. Com certeza, e assim, uma coisa que você falou que é muito importante é a adaptabilidade, né? Então, manter equipes funcionando aí em meio a tanta turbulência que a gente está passando é algo muito importante, né? E aí, isso é até uma das coisas que a gente vai falar hoje, mas antes de mais nada, quem que é a Anne, né? Então, assim, tirando o seu currículo aí, que é imenso, né? A gente vai, acho que levar a live inteira para falar, mas quem que é a Anne, pessoa? E aí, já puxando depois um pouco para o lado profissional. A Anne Pessoa é brincalhona, é divertida, odeio aquela bad, sabe? Aquela coisa pesada, né? Triste. Estou recebendo até algumas críticas no Facebook. Como você pode pensar positivo? Se tem pessoas morrendo, se está acontecendo isso. Então, eu sou sempre a pessoa positiva, sou sempre otimista, estou sempre na positividade, porque por mais que seja ruim, tem sempre algo de bom que surge, né? E eu sou muito alegre, gosto de engajar as pessoas, né? Os amigos que eu tenho contato com o grupo, eu trago para outro grupo, eu faço as comunidades interagirem, eu estou ao mesmo tempo em vários lugares, um lugar só. Então eu gosto de trabalhar com gente, eu gosto de gente. Eu amo estar com gente, eu acho não, tenho certeza que sozinha eu não seria feliz A nunca. Kézia falou, a Anne iluminada. É a lâmpada, Kelly.
Aquela pessoa que chega no lugar, você podia estar lá na bad, mas já dá aquele ânimo, né? Aquele up, né? Então, assim, eu procuro, não sou rica, não sou filha de família rica, não tenho posses, não tenho bens, mas eu procuro compartilhar o que eu tenho de melhor, que é o conhecimento, a alegria e a positividade, né? Sempre que algo fica ruim, depois vai ficar bom. A gente tem que ter um pouco de paciência e não desequilibrar para poder aproveitar essa parte boa, né? Então, a Anne é família, a Anne é amigos, tem uma ciumeira, né, que os amigos pessoais têm ciúme dos amigos profissionais, você fica mais com eles do que com a gente, você fala mais com eles na live do que faz live com a gente. Mas isso é um ponto bom, porque é sinal que a gente é querida, né? Então a gente tem que saber balancear isso. Então, assim, o que para mim, eu acho que é mais importante é a energia. É sempre manter essa energia. Eu, quando não estou bem, quando eu estou triste, ou quando eu estou aborrecida, chateada, eu sempre fico distante, né? Eu fico um pouco mais acuada, porque é um problema nosso, a gente tem que resolver. Eu não vou jogar em cima das pessoas a minha tristeza, a minha frustração, a minha decepção. No máximo, eu compartilho com uma ou outra para desabafar. Quando a gente divide, a gente fica um pouco mais leve. E a Anne profissional, ela tem muito da Anne pessoal, né? Eu consegui, felizmente, carregar essa energia, essa coisa de engajar e de fazer junto e entregar na vida profissional. Na verdade, a minha primeira profissão é o magistério, eu fui professora, dei aula durante 6 anos, então estudei pedagogia e psicologia, e o fato de eu tentar trazer esse engajamento, essa inclusão, essa integração, porque tecnologia é uma área que a gente fica muito sozinho, muito solitário, né? Agora a gente está vendo, eu posso falar agora porque são 25 anos de carreira, né? Mas eu sou daquela época que você botava o fone de ouvido, não dava bom dia para ninguém e ficava codando o dia inteiro. Então, que coisa ruim a gente não interagir. Lógico, né? Que você, a pessoa de TI, né? Então, assim, lá atrás, né, era aquele negócio que você era das cavernas, você não interagia com as pessoas, e aí a pessoa de TI ia para TI porque não queria interação com as pessoas, né? Eu acho que é o rótulo. Hoje a gente vê um negócio totalmente diferente, né, Anne? Então, assim, as pessoas... E tinha coisa também que se você era de TI, você era esquisita, né? E aquela pessoa ali é de TI, é esquisita, ó. Não fala com ela não que ela é estranha, esquisita, né? É muito engraçado isso, porque hoje eu estou gravando a live aqui da casa da minha mãe, e aí eu falei, mãe, eu vou fechar a porta, vou ficar. Ela, tá você voltando para a caverna, né? Porque quando eu era solteira e morava na minha mãe, com saudade. nossa, tem muitos anos, acho que deve ter uns 15 anos, mais ou menos, isso. Que foi quando eu saí de casa, né? Tem uns 15 anos que eu saí de casa. E eu ficava realmente trancada dentro do quarto, estudando, codando. Às vezes, de madrugada, eu não conseguia dormir, eu vinha para o computador, ficava tentando achar a solução das coisas, anotava. Até hoje eu tenho, ó, do lado da minha cama, eu tenho um bloquinho com uma canetinha. E às vezes eu vou sonhando, eu vou dormir pensando nas coisas e sonho com a solução. Aí eu vou e anoto. Tem que escrever um artigo sobre isso. Você não pode deixar de anotar, né? Porque se você deixa de anotar aquela ideia, você não lembra mais dela. Não, eu anoto tudo, assim. É engraçado que mesmo por ser de TI, a gente fala assim, usa o notebook, usa o celular, e eu tenho uma memória visual. Então, quando eu escrevo, é como se eu estivesse gravando no meu HD o que eu preciso fazer. Então, para mim, o visual de ficar ali latente, de ter um quadro com post-it, acompanhar isso é muito melhor. Então, há 25 anos atrás eu comecei a desenvolver software, né? Eu desenvolvi software, comecei com 15 anos e fiz o magistério, então eu desenvolvia sistema para locadora, para farmácia, ao mesmo tempo eu fazia o magistério, dava aula. Eu acho que foi muito bom porque eu consegui desenvolver tanto o lado relacional quanto o lado racional, que são duas áreas totalmente diferentes, né, atípicas. E comecei a trabalhar com tecnologia, larguei o magistério, né, paguei a faculdade, o magistério serviu para pagar minha faculdade, meus cursos, né, minhas certificações antigas da Microsoft, né, que hoje eu nem tenho mais.
E aí eu trabalhei muito tempo dentro de CPD, rodando, foram 9 anos desenvolvendo sistemas, e comecei a ir para um lado de liderança que eu nunca vi em mim. É muito engraçado isso, né? As pessoas que estão de fora, elas assistem a gente e vê mais potencial na gente em algumas áreas do que nós mesmos, porque nós estamos muito críticos com tudo. As pessoas, elas vão te falando, né? Você consegue descobrir quais são os pilares da sua vida que você mais vai focar e que você mais tem uma predisposição, né? Eu diria, às vezes, a melhor forma de você descobrir isso é, às vezes, perguntando de fato para as pessoas, né? Ou aquelas pessoas falando para você já pensou em talvez ir para vertical de liderança, né? Então, acho que esse feedback aí que você pega das outras pessoas, às vezes te guia muito mais do que a gente mesmo, né? Porque a gente não tem Te orienta, né? Te orienta. E foi muito engraçado porque antigamente a gente não tinha analista de negócios, desenvolvedor, teste, era uma pessoa para fazer o projeto inteiro. A gente ficava 8 meses a 1 ano fazendo um projeto para uma área de negócio dentro da empresa. Então a gente era muito solitário, não tinha com quem trocar. A gente trocava muito a parte técnica, mas a parte de negócio não tinha. Então você tinha que sentar lá, ouvir a pessoa da área de negócio, escrever lá os requisitos, o que era necessário ter no sistema. E aí uma vez um gestor virou para mim e falou assim, nossa, você é boa de comunicação. Você desenrola bem com o cliente e tal. E aí eu comecei a ir para a área de liderança, né? Primeiro foi analista de processo, analista de negócio, comecei a liderar times, me tornei coordenadora, depois gestora de um escritório de projetos. E há 6 anos atrás eu abri uma consultoria e tenho trabalhado por conta própria já há 6 anos, tanto fazendo consultoria, mentoria, capacitação, né, cursos, e palestrando pelo Brasil todo, gravando live, conhecendo gente boa como a Mica, que eu adoro, e ajudando as comunidades tanto de tecnologia quanto de agilidade e principalmente de empoderamento feminino, porque a gente tem um papel social para trabalhar, né? Não adianta eu falar que sou uma mulher de TI, uma baratinha que sobreviveu há 25 anos, e não usar essa experiência para empoderar outras mulheres que estão entrando no mercado ou que já estão no mercado há algum tempo. Então, a gente tem esse trabalho social, né, Bi? Sim, isso é muito importante, né? Porque eu acho que você é um ícone de fato, não só dentro do Agile, mas como mulher em TI, né? Então, quando a gente fala de mulher em TI, vem sim o nome da Annelise por conta de toda a trajetória que ela traçou lá no início, né? Então, se você pensar, hoje está mais fácil para as meninas se sentirem seguras e confortáveis dentro do mercado de tecnologia devido a trabalhos que foram construídos por pessoas como a Anne, quando isso não era comum, né? Não era normal você ter uma sala de aula onde tem metade das pessoas que se identificam como mulheres, né? Então, antes não era assim. Quando eu entrei na sala de aula, eram 3 meninas, né? E aí você se sente num lugar onde parece que não é você, né? Não tá certo você fazer parte disso, né? Aí a Ana imagina então, né? Que ela tá... A gente tinha vergonha, né? Eu me lembro que teve uma época que eu me vestia como homem. Era calça de moletom, tênis, blusão. E um dia minha tia chegou lá em casa e falou, que isso? Vocês estão deixando essa menina assim, do jeito que ela quer, e aí botou no curso de modelo para aprender a se maquiar, a se vestir. Eu acho que isso aí foi muito bom, porque o que eu percebo é que a gente, dentro de TI, a gente se sabota como mulher. Né? A gente quer chamar o mínimo de atenção possível para não ser apedrejada, para não ser julgada, para não ser até sabotada mesmo dentro do próprio ambiente de empresa. E eu aprendi que não, que a gente tem que usar brinco, tem que passar batom, a gente tem que ir bonita, tem que ir com perfume que a gente gosta, e as pessoas que estão dentro do ambiente têm que respeitar a gente como a gente está. E não a gente se anular, né, por ser mulher, para poder não chamar atenção ou para dizer, olha, eu não sou mulher, eu sou uma pessoa não identificada e só estou aqui para trabalhar. Né? Então, eu acho que a gente tem que resgatar um pouco isso. E até as mulheres mesmo das próprias áreas de negócio, né, de trabalho, elas têm que se ajudar nesse empoderamento, uma apoiar a outra, porque é uma andorinha só verão. E o que a gente mais encontra hoje no mercado também são mulheres machistas, né? Aceita o discurso por medo de lutar. Então, a gente tem que andar em bando, a gente tem que se ajudar, a gente tem assim que a gente ganha espaço. Sozinha realmente vai ficar tudo muito difícil.
Perfeito, Anne. Eu acho que é exatamente isso. Tem que se unir, né? E tem que pensar no conjunto, né? A gente não pode pensar apenas no eu, né? Acho que isso é um erro e a gente está até vendo isso justamente nesse período que a gente está, né? A gente está tendo que eu me protejo para também proteger o outro, né? E assim, não vai dar nada certo se apenas um se proteger meio a todo esse período, né? E até eu estava pensando, enquanto você estava falando sua história, tem muita parte interessante, né? Eu queria falar sobre ela inteira, mas um ponto me chamou a atenção, né? Que você trabalhou muito com cascata, né, Anne? Com Trabalhei. modelo cascata, né? Que a gente fala que é aquele projeto que dura um ano inteiro e aí só no final a pessoa descobre qual que é o parecer do cliente, né? A E gente teve uma época aí de pegar o que funcionou após a Revolução Industrial nas indústrias e aplicar em tecnologia. Então, a gente começou a trabalhar com nicho. Então, você vai lembrar disso, a gente tinha uma gerência de desenvolvimento de TI, uma gerência de teste, uma gerência de negócios, áreas que funcionavam como silos. Aí, o que acontecia? As pessoas se transformavam em especialistas em um determinado conhecimento e não sabiam o resto. Então, eu faço análise de negócio e início de projeto. Aí eu entrego para desenvolver, comigo não dá. Aí, como é que está aquele projeto? Não sei, já não está mais na minha mão, está com desenvolvimento. Então, a gente teve não sei, na época foi um erro, que a gente, depois que passa, a gente vê que foi um erro, mas foi o degrau para subir e ter a maturidade que a gente tem hoje, né? Então, foi uma época que a gente ficava realmente com um ano e meio, um projeto na mão para entregar. Você via que quando demorava tanto para entregar, que quando entregava o cliente falava que não era mais aquilo que ele queria, porque já tinha perdido o mercado, o produto já tinha outros produtos concorrentes muito melhores do que eles tinham pago, então não valeria nem a pena gastar tanto dinheiro assim para entregar algo que não tinha valor. é totalmente contrário a esse conceito de MVP que a gente tem hoje, né? De fazer o quanto antes, né? Para testar, já dar valor para o mercado, aí sim depois você vai incrementando e aperfeiçoando, né? Mas entregar valor é essencial, né? E acho que é A gente diferente. nem sabia o que era a entrega de valor. Era entregar. Não importa se eu vou, por exemplo, de um projeto lá, vou dar um exemplo, tá? Com 80 funcionalidades. Se eu fosse usar 40 funcionalidades da metade, ninguém questionava por que as outras 40 que foram construídas não eram usadas. Entendeu? A gente não tinha essa visão de negócio, porque o dinheiro sobrava. Para que eu vou lá questionar se só a metade funciona ou se a metade é boa? Só que de lá para cá a gente vem com escassez, né? Cada vez o dinheiro está mais difícil de ter e está mais difícil agradar o consumidor. Os consumidores hoje querem muito mais, querem consumir mais informação. Então, isso tudo entrou num ciclo. E outra, né? Às vezes eu sou cliente e eu via que aquilo lá não fazia mais sentido, talvez uma determinada funcionalidade, e aí eu ia pedir para remover isso, né? Não tinha essa flexibilidade, né? Então era tudo um contrato, né? Então, olha, no contrato que você assinou há 6 meses atrás, você falou que você precisava dessa funcionalidade, a gente está desenvolvendo e não tem mais espaço para mudanças, né? Então, isso foi uma mudança muito forte, né? Esse mindset teve que ser alterado, né? Para que as coisas se adaptassem a esse mundo VUCA que a gente está hoje, né? De velocidade constante, né? A gente fazia software para a gente não fazia software para o cliente. Então, o cliente contratava para fazer um projeto para ele, um software, um sistema, mas a gente construía o sistema pensando na gente como escritório de projeto. Se eu fizer dessa forma, eu vou vender para esse cliente, para esse outro, para esse outro. A gente ainda vê isso no mercado. Existem muitas empresas que desenvolvem sistemas que você sai de uma empresa para outra com o mesmo nicho de negócio. Por exemplo, telecom, você vai ver que o sistema de gerência de projetos de uma empresa de telecom é igual da outra, que é igual da outra. Então, foi o mesmo fornecedor. Então, a gente fabricava software para saciar a nossa necessidade e a nossa vontade de quanto eu vou lucrar com isso lá na frente, quantas pessoas eu vou poder vender, né? E aí a gente vem para a era agora de digital, que é uma era que a gente tem o sistema, o software muito mais artesanal. Então, por
mais que você queira aproveitar um pouquinho de uma coisa que você fez, né, de ter mais usabilidade e tudo, você faz artesanalmente, ou seja, cada cliente vai ter uma necessidade diferente, nunca vai ser igual. Então, mudou muito esse perfil de consumo, mudou muito rápido e mudou também esse perfil de desenvolvimento, que hoje é muito mais artesanal. Sim, e quando você estava trabalhando com cascata, Anne, muito mais nesse perfil, né, de desenvolvimento de software, muito mais engessado, você já trabalhava nessa parte de liderança dos times, ou essa migração aí foi quando você estava como desenvolvedora? Como que foi isso para você? Ou, por exemplo, por que eu pergunto isso? Eu fico pensando, né, para quem que hoje é um agilista e fez parte desse movimento antes, né? Como que foi essa migração? Tipo, agora a partir de amanhã vocês vão usar o Agile, porque a gente descobriu que ele é muito mais funcional e vocês não vão entregar valor, que é uma coisa que vocês entregavam antes, né? Então, como é que foi essa migração? Essa migração, primeiro que ela não foi fácil, né? Porque o ágil, para mim, ele veio muito mais de encontro à pessoa Annelise do que à profissional Annelise. Ele veio no momento de insatisfação minha, porque no Waterfall a gente tinha uma especificação funcional de 450 páginas, e eu ficava pensando, meu Deus, se eu tiver que mudar alguma funcionalidade no sistema, eu vou ler as 450 páginas e vou lá e vou alterar. A gente versionava código, a gente não versionava documentação, né? Você não vai ficar versionando documentação para o cliente, não tem nem valor de entrega isso. O cara nunca vai ver um documento com 450 páginas dizendo para ele quais funcionalidades tem no sistema. Não é uma batedeira, né? Não é um Valita Mix que você está comprando que o modo de uso é rapidinho, pelo amor de Deus. E aí eu comecei a ficar muito insatisfeita porque a gente tinha que seguir algumas recomendações, né, de auditoria, e cada sistema que a gente tinha templates a serem preenchidos. Então, nós tínhamos 91 sistemas e tinha 91 tipos de templates diferentes. Então, isso para mim era surreal, a quantidade de trabalho, não de desafio de pensar, mas um trabalho rotineiro, igual todo dia, sabe? Aquele trabalho chato que você faz todo dia a mesma coisa, era muito gasto, sabe? E a gente não investia em inovação, em melhoria. E aí, um dia, um amigo chegou para mim e falou, Annelise, não vai reclamar mais da vida, porque agora eu tenho a solução para você. Isso foi em 2008, 2009. Ele trouxe uma revista, tipo super interessante, e na capa vinha assim, Scrum, a nova forma de gerir projetos. Era um time de rugby assim, junto, e vinha bem o letreiro assim. Eu tive essa página durante muitos anos, depois que eu comecei a me mudar, eu perdi. E aí eu comecei a estudar, na época só tinha curso, certificação em São Paulo, eu fui para São Paulo, tirei as certificações, comecei a estudar livros de português de Portugal, e livros em inglês, que eu nem tinha no Brasil. E depois que eu fiz a certificação, eu comecei a ter contato com o pessoal que estava começando nessa época, que eu faço parte dos mais antigos ainda, tem uma galera que era mais antiga ainda do que eu, e até hoje são meus amigos. E eles foram me dando, assim, fomos trocando informação, eles foram me dando trabalho para fazer, e aí veio a oportunidade na empresa, veio um diretor de Amsterdã, viu isso lá aplicado em Amsterdã e falou, eu quero isso aqui na empresa. Só que eu tinha feito escondido, né? Eu não tinha falado para ninguém que eu tinha feito certificação em Scrum Master, em PO, porque eu falei, se eu falar, vão dizer que eu sou louca, que eu sou rebelde, né? Sempre é visto dessa forma. E aí, na hora, esse meu amigo que me indicou falou, não, a gente já tem uma pessoa certificada aqui na área. E era uma coisa assim, quase ninguém conhecia, né? E aí foi me apresentado o diretor passou essa responsabilidade para mim, e a gente começou a fazer POC, que são provas de conceito, né? E a gente começou a fazer com projetos legados, a gente pegou projetos de naturezas diferentes. A gente pegou o projeto legado, a gente pegou o web e a gente pegou mobile. No legado não funcionou porque a empresa tinha muita terceirização. Então, o tempo da resposta da terceirização já tinha acabado sim. Então, a gente não conseguia sair do lugar.
E aí a gente falou, não, o legado não se aplica, vai seguir o waterfall, porque é mainframe, é muita coisa complicada, sabe? E aí a gente começou com o app, deu super certo, um projeto que tinha por 1 ano e meio, a gente fez em 5 meses, e aí a área virou assim, não, só quero isso, não quero fazer mais nada, só quero isso agora. E aí a gente pegou não vai fugir. Não vai fugir. E aí a gente pegou um projeto também que era web, que era para transferir para mobile, também foi super bem sucedido. E aí a gente, como uma área de metodologia dentro da empresa, a gente criou característica para eleger um projeto para seguir uma esteira ágil. Então, uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras é, não existe isso de virar a chave para tudo ágil. Sempre vai ter um projeto waterfall que tem muito investidor, que tem muito dinheiro envolvido, que vai ter que ter muita burocracia, muita partes envolvidas, e é melhor você seguir o waterfall e usar o PMBOK. Mas, realmente, projetos menores, se você não tem um legado gigantesco, você precisa botar produto e serviço mais rápido, você vai usar o ágil. Prática e experiência. Então, ela começou no waterfall e aí ela foi migrando para o ágil, mas a liderança ficou mais aberta e foi vista no ágil. Porque o ágil, ele demanda muito mais comportamento da gente, comprometimento, colaboração, do que documentação. Então, tudo que é comportamento seu faz assim, ó, emerge os bons e os ruins. Muita autonomia, porque no Tata você segue processo. Então, se algo não dá certo, a culpa ela foi muito do que estava lá sendo feito, a gente não pensa em melhoria, né? É muito complicado isso. Até acho que tem uma pergunta aqui da Késia. Nessa forma artesanal de desenvolvimento de software atual, como fica a fábrica de software? Então, acho que até pegando esse gancho do que você falou, Anne, a gente tem fábricas de software que elas vão continuar com aqueles projetos que às vezes muita complexidade, não adianta só você querer tipo, mudar tudo e migrar para o ágil da noite para o dia. Né? Não vai funcionar assim, porque vai acabar desmotivando, né? Isso aí. O que acontece nas fábricas de software? Você já vai entrar, já tem fábrica de software que tem essa separação, como você mesmo falou. Tem projetos que vão seguir o waterfall, porque precisam de mais documentação, tem muito investimento, muita burocracia, vão seguir o waterfall, ok, projetos longos, envolvem muitos fornecedores, projetos menores, projetos curto e médio prazo, que tem web, mobile, eles já funcionam, já entram na parte do ágil. Agora, tem uma coisa importante. Quando a gente está falando de fábrica de software, a gente está falando de contratar serviço de entrega. Se você não coloca isso no contrato, junto com o seu fornecedor, seja uma fábrica de software, seja um terceiro, ele vai dizer que está fazendo ágil internamente para você e ele vai estar fazendo o waterfall ou o GoROS e está vendendo para você como ágil. Por que eu estou falando isso? Quando a gente contrata uma fábrica de software para fazer ágil, você tem que garantir que todas aquelas pessoas que iniciaram o projeto, que sabem o que o projeto foi criado, para que ele vai ser entregue, qual o momento, quais os pedaços que vão ser entregues, quem vai ser envolvido, você tem que garantir que essas pessoas vão participar do projeto inteiro. Se você não faz uma contratação fechada de ágil para aquele projeto, o que acontece durante o projeto? A empresa manda uma pessoa para o planejamento, manda outra pessoa para a entrega, manda outra pessoa para a retrospectiva, e aí o conhecimento vai ficando solto e começa a haver ruído entre a fábrica e a empresa. Entendeu? O pessoal está falando aqui, a Jenny falou, vejo isso no dia a dia no meu projeto, que nem tudo é ágil. Jenny, estamos juntos aí nessa luta há anos, né? Perfeito. Tem pessoas que não aceitam o mundo ágil. Isso também tem, né, Anne? Resistência. Isso estava no nosso backlog, né, Mica? De pessoas que não aceitam. Pessoas que não aceitam o ágil são pessoas que querem gordura para trabalhar. Aquelas pessoas que falam que vai levar um dia para fazer uma atividade quando você leva 30 minutos. Então, elas não gostam porque antes elas tinham controle do que elas tinham que fazer. No momento que eu abro as atividades para todo o time,
todo mundo é responsável porque todo mundo está fazendo. Eu tenho que chegar lá e eu tenho que falar, olha, hoje eu peguei essa atividade, eu vou fazer essa atividade, quando acabar essa eu vou pegar aquela, fulano, senta comigo, né? E quando eu camuflo, quando eu ponho essa responsabilidade na mão de um gerente de projeto, eu faço o quê? Chego de manhã, tomo meu café, falo com todo mundo no corredor, vou na outra área, bato papo. Aí quando dá as 10h30, eu falo, agora eu vou começar a trabalhar. Aí da meio-dia eu paro, almoço, né? Aí eu falo, não, agora eu vou voltar. Então o ágil, ele, como eu falei com você, ele é um aprendizado emergente. Ele traz tudo à tona, tanto de comportamento quanto as atividades que cada pessoa tem que fazer. Então, por isso, quem gosta de zona de conforto, quem gosta de ficar ali na marola, né, vai gostar do ágil. Nem um pouco, porque não vai ser mais a Annelise, a gerente ou a líder que vai chamar a atenção dele. Vai ser o time. E aí, cara, você não entregou porque a gente está precisando dessa atividade. Quando você vai terminar? Entendeu? É muito de posicionamento, né, eu acho. É muito de posicionamento. Eu penso até nisso, ó, tem uma pergunta aqui. Em tempos de trabalho home office, né, o working from home, nós que a gente está trabalhando demais, quais os principais desafios na organização das equipes, né? Como construir confiança dentro de um time? Eu acho que isso aqui deve ser, talvez a pessoa estava perguntando, porque deve ter muitas pessoas que, principalmente essa parte de gestão, ficar insegura quanto à produtividade das pessoas que estão lá trabalhando dentro do projeto, né? Como ter, então, essa confiança, Anne? Então, confiança é algo que a gente adquire no dia a dia, não é uma pílula que você tomou, agora eu vou confiar em você, você vai confiar em mim. Confiança é todo dia você, olha, eu preciso que você faça isso, você me ajuda, agora eu vou te ajudar. Então, é um ajudando o outro, um dando a mão ao outro. Então, confiança é uma coisa que a gente constrói. O que a gente precisa, e muito no home office, é disciplina e comprometimento. Então, se o time chegou e falou que tem que começar o dia, vamos começar a trabalhar às 9 da manhã e às 9 a gente vai começar por um daily, às 9 tem que estar todo mundo lá. Aí começa um assim, hoje minha internet não funcionou. Aí amanhã, mas meu filho pegou o computador. Pronto. Aí essa pessoa já leva o time a não confiar mais nela. Porque são apenas o quê? Justificativas. Ela sabe que ela tem um trabalho para fazer, ela sabe que tem um time esperando para ela interagir, fazer, e está enrolando. Então, ela está se enrolando, porque o processo fica muito transparente. Como que a gente mede produtividade em home office? Eu escrevi até um artigo falando sobre isso. Não é por hora. Essa vale ouro, hein? Não é por hora, não é preencher time sheet. Time sheet eu vou lá, preencho, coloco qualquer balela e a pessoa vai acreditar. Eu vejo a produtividade na entrega. Se eu junto com o time, no planejamento, me comprometi, e mesmo fazendo home office, em 2 semanas eu vou ter 5 partes do meu produto entregue, funcionando e pronto, eu tenho que fazer e entregar pronto. Eu me comprometi com o cliente, eu me comprometi com a gestão. Então, se chegar 2 semanas, se no planejamento você fala, não, em 2 semanas dá pra gente fazer sim, dá pra gente entregar tranquilo. Que isso eu já ouvi, tá? Dá pra gente entregar tranquilo. E aí, quando vai entregar, não entrega, ou entrega sem testar, cheio de bug de produção, e aí fala, não, mas eu vou corrigir esse bug, eu só queria entregar hoje, quando acabar essa reunião aqui, eu vou lá e vou corrigir os bugs. Não foi entregue. Entendeu? Então, produtividade, acabou a era de eu ficar com um chicote na mão, falando, 8 horas por dia, 8 horas por dia. Não. O que você vai entregar todo dia de valor para o seu time que vai fazer diferença na sua entrega final? As pessoas têm que entender que o time é formado, cada um faz um pedaço. E a junção desses pedaços, a junção dos talentos das pessoas é que vai ser a entrega do produto final. Então, se eu não estou entregando
na data, não estou entregando com qualidade, eu não estou tendo produtividade. Eu não estou sendo eficiente na minha produção. Ou se você vai testar, Anne, e você fala, nossa, mas está com um erro aqui. Aí eu falo, né? Eu sou desenvolvedora, eu vou lá e falo, nossa, mas a minha máquina está funcionando, então está entregue. Ah, não, pelo menos isso aí, gente, é mais velho que vovó. Quando eu ouço essa frase, eu falo aqui, conta outra. Conta outra, porque essa aí sou eu que vou ouvir, já cansou. Não, você estava falando, estava me sentindo como se estivesse levando bronca, porque eu sou desenvolvedora. Aí eu estava pensando, nossa, isso é muito chato, né, Anne? Porque isso meio que tira a responsabilidade da pessoa. Ela fala assim, bom, tá aqui, eu não me importo com o cliente, né? Então, assim, é como se você estivesse fazendo um esforço para colocar o ágil para funcionar o que está usando, mas aí a sua equipe não está pensando, né? Então, assim, é muito difícil, né? Agora a gente tem que pensar, desculpa te interromper, a gente tem que pensar no aspecto psicológico de sair de um mindset waterfall para um mindset ágil. Quando a gente trabalha com waterfall, você espera a atividade vir para você. Você está aqui sentado, né? Você tem seu cronograma, todo dia tem um negocinho que você faz no cronograma. Todo dia tem a sua atividade lá. Então você está lá, aí o gerente vem, todo dia vai lá e pinga uma atividade para você. Ó, hoje você vai fazer isso, pá. Amanhã você vai fazer aquilo, pá. Então, eu estou só executando. Eu não estou procurando entender o que é, como é feito, se eu estou gostando, se eu tenho algo para acrescentar. Eu estou ali executando. Eu sou executador de tarefas. Quando eu estou no ágil, o que acontece? Eu dou lá a história, o que o cliente precisa de necessidade, o time conversa. Como vai ser desenvolvido? Qual plataforma vai ser usada? Se eu vou precisar ter se eu vou precisar ter alguma solução diferente, se eu tenho a tecnologia, se eu tenho conhecimento para desenvolver aquilo, então a responsabilidade do desenvolvimento fica na mão do time. Uhum. Então, por que a gente fala dessa mudança de mindset? Eu deixo de ser uma pessoa que fica só recebendo atividade para uma pessoa que participa do desenvolvimento de um produto ou de um serviço. Ou seja, eu preciso ser mais proativo. Eu preciso falar que aquele desenvolvimento daquela forma, aquela arquitetura não vai funcionar, aquele banco de dados do jeito que está sendo estruturado não vai atender. Entendeu? Se eu não falo durante o planejamento com o meu time, o que acontece quando eu vou sentar para fazer? Eu não consigo construir. E aí eu vou falar o quê? Vou fazer errado? Eu vou ficar queimado perante o time. Entendeu? A gente falou aqui, ó, com o DevOps, com essa coisa aí com o DevOps não acontece não, porque na minha máquina funciona, mas não está entregue, né? Porque a gente tem um pipeline, né? Então, ó, DevOps e Agile estão juntaços, né? Estão super perto. Inclusive o pessoal, quando fala de DevOps, tenta separar DevOps de Agile. O DevOps vem 7 a 8 anos depois do Agile. São boas práticas de tanto a gente rodar Agile, começou a se pensar em como fazer desenvolvimento e operação juntas para trazer mais qualidade para o processo. Então, o DevOps, ele não nasce sozinho. Se você colocar o DevOps sozinho numa empresa, ele vai acabar morrendo, porque não foi disseminada a cultura de ter aquele mindset ágil. Então, a gente tem que fazer as partes, tem que fazer cada pedaço o seu pedaço, amadurecer o processo, começar a pensar em entregas com qualidade e aí sim a gente começar a automatizar os processos que a gente tem para ter mais uma qualidade de entrega. Perfeito. O que ele acabou de falar aqui, ó, a Jenny acabou de falar aqui, que DevOps é uma cultura, tanto que eu falo muito de cultura DevOps. É cultura. O que é cultura? Cultura é comportamento. Todo dia a gente tem que fazer aquilo. Por que a gente tem que fazer todo dia aquilo? Porque aquilo vai ser a identidade da gente. Então, se eu todo dia não penso na entrega com qualidade, no meu time que está trabalhando junto, no meu cliente que vai receber e vai dar feedback, que bosta de profissional que eu sou. Eu estou ali o quê? Só rodando, robô, né? E não é isso que a gente quer no mercado. E se parar para ver, os profissionais que têm mais valor no mercado
não são aqueles profissionais que ficam só rodando. São os profissionais que perguntam, que questionam, que participam, que levantam a bandeira, tira dúvidas. Então, a gente tem que ter essa postura. Entendendo aqui uma pergunta. Essa aqui eu acho que ela é um pouco complexa de responder, mas porque é varia muito, né, de caso a caso, mas qual que é a melhor metodologia de software para projetos web? Scrum, Kanban ou XP? Então, aí eu até li quando você mandou a pergunta, e aí você vê que realmente no mercado as pessoas ainda têm muitas dúvidas e falta muito conhecimento sobre isso. O Scrum e o Kanban são frameworks, né? A gente costuma usar o XP como boas práticas de gerir e interagir com as pessoas dentro desse framework. Então, por que o Scrum e o Kanban são frameworks? Porque a gente pode aplicar em qualquer área de negócio. Eu posso aplicar no jurídico, no financeiro, no RH, no comercial, no operacional. Eu posso aplicar em qualquer área de negócio. Mas como eu vou gerir, né? O framework está aqui, como que eu vou gerir isso tudo que está sendo operacional aqui embaixo? Então, a gestão, ela vai muito de acordo, primeiro, com a cultura, porque eu não posso acabar com a cultura da empresa. Então, ela tem que ser emergente. O que precisa ser melhorado? Geralmente, quando a gente começa a trabalhar com Scrum e Kanban, a gente começa a ter comportamentos e questionamentos sobre como se comportar, como pensar, o que eu posso fazer para melhorar mais rapidamente. A gente muda mais rápido por causa do processo. Então, o XP Extreme Program é um livro do Kent Beck, fantástico, se vocês puderem ler, é maravilhoso. Ele traz várias boas práticas de você fazer reunião one-on-one, retrospectiva, como você apresenta o que você tem no sprint para o seu cliente, como você conversa com as pessoas, como dá feedback para as pessoas. Feedback é ferramenta de melhoria, não é para detonar uma pessoa e botar crença limitante na cabeça dela, pelo amor de Deus. Feedback é orientação, é profissional, tem que ser feita entre fatos e dados. Aproveitar retro, né, Anne? Aquele momento. O pessoal aproveita a retrospectiva. Eu já ouvi cada coisa, sabe? E o pior feedback é aquele assim, naquele dia, naquele momento, naquela hora, você falou isso. Que feedback é esse, gente? Como é que eu vou melhorar naquele dia, naquela hora, naquele momento? Eu não sei qual é o naquele. Então, eu tenho que falar, no dia 29 de abril, às 18 horas, nós tivemos uma reunião com as pessoas tal, e você, nessa reunião, usou essa frase. Qual motivo você teve para usar essa frase? Isso é feedback. E aí eu faço até uma brincadeira, né? Que tem o Floresbeck e tem o Fodback. O Floresbeck é quando você fala positivamente. E o feedback é quando você tem que falar de melhorias. As pessoas não têm pontos fracos. As pessoas têm pontos a melhorar. Se eu falo para as pessoas que elas têm ponto fraco, elas já se sentem fracas e não vai querer melhorar nunca. É fraco em mim, então não preciso mais fazer. Então, que eu não nasci com isso, então não consigo desenvolver. Isso aí. Então, o XP, ele vem para trazer como é que eu vou me comportar sendo líder com um time trabalhando com Scrum ou com Kanban. E eu gosto muito do XP porque ele não é engessado. Ele traz boas práticas para você e você vai aplicando aos pouquinhos, sabe? Ou você aplica todos. Vai ser de acordo com a cultura da sua empresa. Por que ágil? A gente faz tanto evento, debate tanto na comunidade, né? Quantas vezes eu já dei palestra, faço palestra online nas comunidades, porque a gente troca experiência. Para mim, eu ainda tenho muito o que aprender. Quando vem alguém falar para mim que faz diferente, Lelita, eu faço uma reunião diferente. Legal, como é que você faz? Eu faço assim, poxa, não tinha pensado. Por quê? A gente está num aprendizado emergente. O ágil traz esse aprendizado emergente, que é eu erro, adapto, melhoro, aplico. Então, cada lugar, cada cultura, né, eu que rodo esse país todo aí, cada empresa que eu vou, eu vejo algo diferente. Posso ver algo que não está funcionando
e dar uma sugestão para melhorar, pode ter algo que funciona muito bem, que eu achei fantástico, mas que eu vou chegar numa empresa no Rio e não vou conseguir fazer. Porque o comportamento é diferente, a cultura é diferente. Então, assim, o legal de trabalhar com metodologia ágil é que a gente nunca está na zona de conforto. Nunca pode se achar, eu sei tudo, eu sou o dono de tudo, eu sou foda e não preciso mais nada. Eu, pelo menos, é o contrário. Eu sempre falo, o pessoal, você chegou? Não cheguei em lugar nenhum, não, gente. Continuo andando de metrô, de ônibus, cheguei a lugar nenhum, não. Eu estou aqui aprendendo. Então, quanto mais a gente compartilha, né, eu já ouvi muita gente falando, você é burra, escreve no blog as coisas que você faz, dá para as pessoas de mão beijada. Eu, há 12 anos atrás, quando eu comecei com a Ágil, eu não tinha o blog da Annelise para me ajudar. Então, se eu tenho condição de compartilhar o conhecimento que eu tenho para as pessoas terem menos dor e poder até fazer melhor do que eu fiz, por que eu não vou compartilhar, gente? Annelise, você é uma rainha, entenda isso. Entenda isso. Não sou nada, não. Nossa, tá 15 minutos, parece que a gente começou agora. Pessoal, comentem o que vocês estão achando, porque o papo aqui tá ótimo. Deixa eu até fazer uma última pergunta aqui agora, que muita gente perguntou mesmo essa. Eu coloquei aquela caixinha aqui, muita gente perguntou. Quais cursos e certificações indicaria para quem pretende trabalhar com a Agile? Nossa, esse assunto eu adoro. Olha só, gente, vamos lá. Vamos fazer um papo reto aqui, transparente, né? Se vocês... Eu vou falar uma frase para vocês que fiquem gravados. Barco que não sabe para onde está indo, qualquer vento leva para qualquer lugar. Então, assim, eu conheço pessoas que tem um dinheirinho, junto um dinheirinho, trabalhou, tadinho, ralou pra caramba, fez hora extra, guardou um dinheirinho. Aí vai lá e fala, tá na moda esse curso, esse aqui. Vai lá e faz 4 cursos uma vez só. Pá. Aí põe lá no LinkedIn. Tem certificação de manager, de campanha, de Scrum, de não sei o quê. Gente, aonde você vai aplicar? Fica aí, eu tenho certeza que alguém... Eu já fiz isso às vezes. Às vezes a gente está em dúvida, né, Anne? Não, assim, aonde vai aplicar? Então, qual é o nosso erro? Desespero. Dinheiro não tá fácil ganhar. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que antes de eu pagar qualquer curso, certificação, eu penso o seguinte, eu conheço o que eu vou fazer o curso? Não. Eu sei onde vou aplicar? Não. Pode fazer até um checklist, ó. Depois isso é uma boa ideia fazer um checklist, hein? Boa ideia fazer um checklist. Dá um post, hein, Anne? Dá um post. Eu já tenho um post gravado sobre certificação. Já tô anotando aqui do lado, já tô. Então, assim, eu tenho conhecimento sobre isso? Não. Onde eu vou aplicar? Onde eu aplico isso? Não tem aplicação? Para que serve? O Sábio botou agora, qualquer destino serve? Não, não serve. Então, onde eu aplico? Tem espaço para aplicar na empresa? Para que vai me servir? Aonde eu quero chegar com isso? Se você não respondeu as 3 perguntas, tem que responder as 3. Então, você está em dúvida. E aí eu digo para você vai pegar aquele dinheirinho, você juntou aquele tempo todo para aplicar, para gastar numa coisa que você está em dúvida. Não tem lógica para mim. Aí eu acho que é desespero. Aí o que está acontecendo agora no mercado? Um monte de gente, com um monte de certificação de tudo, desempregado. Eu recebo mensagens, 5 a 6 mensagens por dia, de pessoas falando, Annelise, eu fiz o curso do fulano, eu tenho certificação do cicrano, e não sei o quê, e fui mandada embora. Aí a pergunta que eu faço, você aplicou? Em algum momento você aplicou esse conhecimento no espaço de trabalho que você teve? Não, porque a empresa não me deu oportunidade. Tá, agora você vem para o mercado. Você vai vir para o mercado com a primeira pergunta que um recrutador vai ver aquele monte de certificação e vai te perguntar. Qual a sua experiência? E aí você vai falar o quê? Não tenho nenhuma, eu só fiz o curso. Então, assim, meus amigos que estão me ouvindo hoje, valorizem o dinheiro de vocês. Não faça isso.
não se joga dinheiro em algo que você não vai usar ou não vai aproveitar. Tenta ler. O que eu tenho feito com as pessoas que me procuram? Eu tenho livro de XP, de Scrum, de Kanban, tudo lá explicadinho, qual perfil, sabe? Lê primeiro, vê o seguinte, o que encaixa comigo? Por exemplo, eu escrevi 2 artigos que o pessoal me pediu em palestras. Um é sobre comportamento e conhecimento para trabalhar com área de negócio. Então, um analista de teste pode virar um PO. Um gerente de projeto pode virar um PO. Um analista de negócio pode virar um PO. Por quê? São áreas de conhecimento específica de produto, serviço e negócio. Então, se você já trabalhou em uma dessas, vai ser muito mais fácil você migrar para uma posição de PO ou de Product Manager, como a gente já tem no mercado. Agora, se você trabalhou sempre com processo, liderando equipe, engajando as pessoas, você pode se tornar um Scrum Master, você pode ser um Agile Coach, você pode ir para o lado de liderar, nem digo liderar, mas de orquestrar, de orientar as pessoas dentro de um processo. E aí você vai ter que estudar mais a parte técnica da metodologia do que as competências pessoais em si, que elas já são necessárias nesse papel. Então, se você não tem essa visão de quem você é, e de quanto de conhecimento você tem, e qual o menor caminho você tem para seguir, para realmente se tornar um profissional e ter uma responsabilidade no mercado, você vai estar investindo em um monte de certificação que você não vai aproveitar. E às vezes traçar também prioridade, né, Anne? Porque assim, hoje a gente tem muita informação, mas muita informação mesmo, né? Então a gente tem aí cursos a rodo aí que aparecem gratuitos, então a gente começa a baixar, e a gente acaba não fazendo. Por que a gente acaba não fazendo? Porque a gente começa e a gente para no meio, porque aquilo não era, na verdade, prioritário, né? Então a gente começou, mas a gente não acabou se identificando, então teve um problema aí no mapeamento dos nossos gaps e também no mapeamento de onde a gente quer chegar. Então, isso que é importante, né? Antes da gente começar e pagar caro em certificações que não são baratas, né? A gente tem que entender, então, de fato, o quanto que esse profissional vai me agregar, em quanto tempo, e se agora é aplicável ou não, né? Então, assim, vários pontos aí que a gente tem que distinguir, às vezes também procurar conversar até dentro do nosso campo de trabalho, como que eu consigo abrir uma brecha para que eu consiga colocar aquele conteúdo e que eu consiga colocar depois uma currícula, olha, eu sim coloquei na prática, né? Então é muito difícil. A certificação hoje, ela não vai certificar que você tem experiência, ela certifica o seu conhecimento. Mas o que o mercado busca é experiência. Sim. Então, eu sempre fiz o caminho ao contrário. Vou estudar, vou ganhar experiência. O que é ganhar experiência? Eu pego conhecimento teórico, pratico ele, rodo, apanho, erro, melhoro e jogo naquilo. Quando eu falo, cara, é isso, gostei, agora eu vou lá e tiro a certificação, porque aí eu estou certificando a minha experiência. Só que a gente tem teve uma loucura aí no mercado, que eu não sei onde que a gente se perdeu, que a gente saiu fazendo certificação de tudo quanto a gente. Tem uma certificação gratuita de Scrum na internet, e você deve lembrar disso, foi uns 2 meses, 3 meses atrás, que todo mundo tirou e botava no LinkedIn, porque era de graça. E aí a pergunta que eu fiz é, quando você for lá, se estiver sentado com mais 5 pessoas, e tiver um cara que tem 5 anos de experiência e não tem nenhuma certificação, e você tem esse capital da internet, quem que vai entrar na empresa? Quem tem experiência ou quem tem a certificação? Porque a certificação você tira em 2 dias, entendeu? Em 2 dias você vai lá e tira a certificação. Então é muito mais fácil. Eu, como empresário, como líder, como executivo, contratar um profissional que tenha experiência e falar com ele, depois de 3 meses de experiência, de contrato de experiência na empresa, eu pago a certificação de PO, de Scrum Master, de Kanban para você, porque você mostrou que tem experiência. É muito mais lógico, entendeu? Pois é. Então, o que a gente vai começar a ver na próxima década, só para a gente encerrar esse assunto, é focar mais nas competências pessoais, não soft skill. O que é soft skill? Oratória, comunicação, tomada de decisão, proatividade, colaboração, comprometimento, ou seja, o pessoal, o que
você carrega com você vai ter muito mais valor dentro da empresa para você disseminar o seu conhecimento, a sua experiência, do que certificação. Se você tira esse capital de certificação, mas você não fala, não interage, não trabalha em time, é egoísta, só pensa em si, meu amigo, a certificação não vai te salvar. Exatamente. A gente tem mais 5 minutos. Pessoal, vocês mandaram um monte de pergunta aqui. Eu vou pedir para vocês, depois que a live acabar, que mandem para mim no direct, que aí eu encaminho para a Anne, e aí eu comento aqui depois, pego a resposta com ela, e aí eu coloco aqui depois para vocês, tá bom? Antes de mais nada, Anne, como que a gente te encontra? Eu tenho uma pergunta aqui rapidinho para fazer, um bate e volta que a gente fez ontem, foi super divertido, mas antes, conta pra gente como a gente te encontra depois dessa live. Se eu quiser conversar com você, a galera também adora. Me encontram no Instagram, Elise Gripe, né? Eu tô aqui, podem me acompanhar, meu Instagram é aberto. Vocês me encontram no meu site, um site como se fosse um dossiê de tudo que eu fiz e faço até hoje, né? Mas tem várias palestras, workshops, artigos, tem um monte de coisa que ensina a fazer canvas com time, desenvolvimento pessoal, é www.nelisegripe.com.br. No LinkedIn, eu estou todo dia disseminando conhecimento, vagas de trabalho, converso muito com o pessoal, e Facebook, Twitter. Então, assim, eu estou em todas as redes sociais e lá no site também tem. Às vezes eu gravo um vídeo. No meu Instagram aqui tem dois vídeos que eu já gravei. Um falando sobre certificação e o outro falando sobre transição de carreira. Então, se vocês já acessarem após o evento aqui, lá no meu IGCP, já tem 2 vídeos falando sobre isso, que eu lancei no início do ano, que o pessoal me pediu para ir assim, conforme as pessoas vão pedindo, eu vou gravando, eu vou escrevendo, eu vou fazendo, a intenção é sempre ajudar. Então, acho que tá por aqui, ó, o user dela, gente, clique e já sigam ela, porque ela posta conteúdo real e conteúdo que dá para aplicar dentro do nosso dia a dia, todos os dias. Então, assim, é conteúdo pra caramba e é experiência de vida real, né? Não é a coisa que você aprendeu no livro, você aplicou, errou, foi lá e viu que deu certo e compartilhou. Anne, 5 perguntas rápidas para o que vier na sua cabeça. Um livro. Eu gosto muito do livro de ouro de liderança do John Maxwell. Quem puder comprar esse livro e ler, tem vários exercícios para a gente fazer com os nossos amigos, com as pessoas mais próximas, para ver realmente sobre liderança. Então, super indico vocês esse livro, é um best-seller. Um filme. Eu amo Coach Carter. Quem não viu esse filme, tem no Netflix. É um filme excelente para quem trabalha com agilidade. Ele fala sobre preconceito, ele fala sobre status social, ele fala sobre conhecimento, ele fala sobre trabalho de time. Para mim, é um filme completo para quem tem essa veia de trabalho como a gente tem. Então, Coach Carter é um excelente filme. Uma música. Eu amo Something dos Beatles. Estou apaixonada, assim. Uma palavra. Amor. Eu acho que o amor, ele transforma, ele vira amizade, ele vira engajamento, ele vira proteção, ele vira solidariedade. Eu acho que o amor, ele se desdobra em tantos outros sentimentos lindos que eu não consigo ver uma palavra mais forte, mais bonita como o amor.